O sol nascia lentamente sobre os morros do Rio de Janeiro, tingindo o céu de tons alaranjados. João da Silva já estava de pé antes mesmo dos primeiros raios iluminarem a favela. O barulho dos rádios ligados, das crianças correndo pelos becos estreitos e das vozes apressadas anunciava o início de mais um dia de luta. João era pedreiro desde a adolescência, um ofício que aprendera com o pai, que, por sua vez, aprendera com o avô. O cimento seco nas mãos calejadas e o peso da enxada nos ombros faziam parte de sua identidade. Trabalhava duro, de sol a sol, levantando casas para os outros, mas nunca para si mesmo. Ele vivia num barraco pequeno e apertado com Rosa, sua esposa, e seus dois filhos, Lucas e Marina. O telhado de zinco rangia a cada rajada de vento, e quando chovia as goteiras se multiplicavam, obrigando a família a espalhar baldes pelo chão. Apesar das dificuldades, João nunca reclamava. Seu sonho era simples: construir uma casa de tijolos, um lar seguro onde seus filhos pudessem crescer sem medo da chuva ou da violência que rondava as vielas. Mas os sonhos na vida de um homem pobre pareciam sempre um pouco distantes. O salário que recebia mal dava para pagar o aluguel, a comida e as contas que nunca paravam de chegar. Todo mês ele fazia cálculos, cortava gastos, tentava economizar, mas sempre terminava do mesmo jeito, com as mãos vazias e o coração apertado. Mesmo assim, João não desistia. Nas noites silenciosas, depois que a família dormia, ele se sentava na varanda estreita e olhava para o céu estrelado. Fechava os olhos e se imaginava misturando o cimento para sua própria casa, assentando os tijolos um a um, levantando as paredes que protegeriam sua família. Um dia eu consigo, murmurava para si mesmo, segurando firme a aliança no dedo, como um lembrete da promessa que fizera a Rosa quando se casaram. A vida, no entanto, não parecia disposta a lhe dar uma chance. Cada vez que conseguia juntar um pouco de dinheiro, surgia um imprevisto. Um remédio para as crianças, um aumento no aluguel, um mês com menos trabalho. Ainda assim, João se recusava a perder a esperança. Ele acreditava que a vida recompensava aqueles que seguiam pelo caminho certo. Só não sabia que, em breve, sua honestidade seria colocada à prova de uma maneira que jamais imaginaria. O sol ainda não tinha despontado no horizonte quando João saiu de casa naquela manhã. Vestia a mesma calça jeans surrada e a camisa desbotada, suja de cimento dos dias anteriores. Beijou Rosa na testa, deu um abraço rápido nos filhos ainda sonolentos e partiu para mais um dia de trabalho. As ruas da favela estavam molhadas da chuva da noite anterior. Ele desceu os becos estreitos com passos apressados, desviando das poças de água barrenta. O dia prometia ser longo, mas João já estava acostumado ao cansaço. Sua mente, porém, insistia em voltar ao mesmo pensamento de todas as manhãs. Quando conseguiria juntar dinheiro suficiente para sair dali? Foi então que algo incomum interrompeu sua rotina. Ao virar a esquina de uma rua pouco movimentada, notou uma pasta de couro jogada na calçada, meio aberta, como se tivesse sido deixada para trás às pressas. Seu primeiro instinto foi ignorá-la, mas algo o fez parar. Curioso, ajoelhou-se e pegou a pasta. O couro macio e bem cuidado indicava que pertencia a alguém de posses. O coração de João acelerou ao abrir e ver o que havia dentro. Seus dedos trêmulos folhearam as folhas de papel, tentando entender do que se tratava. Contou rapidamente e ficou sem ar. 400.000 reais. Era mais do que ele poderia ganhar em anos de trabalho sob o sol escaldante, misturando cimento e erguendo paredes para os outros. Com aquele dinheiro, poderia comprar sua casa, dar conforto à sua família, sair de vez da favela. Não precisaria mais se preocupar com a chuva entrando pelo telhado, nem com as contas que mal conseguiam pagar. Por um instante, João sentiu o peso da escolha em seus ombros. Sua cabeça fervilhava de pensamentos contraditórios. O dinheiro estava ali, abandonado. Ninguém havia visto. Era como se o destino estivesse lhe oferecendo a chance de mudar de vida. Mas então, respirou fundo. O cheiro do couro da pasta se misturava ao cheiro da terra molhada. A memória de seu pai lhe veio à mente. Um homem simples que nunca tivera nada além do próprio nome, mas que o ensinara que dignidade valia mais do que qualquer fortuna. João olhou novamente para dentro da pasta. Entre os papéis espalhados, viu um documento de identidade. Roberto Ferraz. O nome não lhe era familiar, mas o endereço impresso indicava um bairro nobre da cidade. Ali, diante da maior tentação de sua vida, João tomou uma decisão. Fechou a pasta, apertou-a contra o peito e respirou fundo. Sabia o que precisava fazer. Com passos firmes, seguiu na direção do endereço. Não sabia o que o aguardava do outro lado daquela escolha,
Mas algo dentro dele dizia que, independentemente do que acontecesse, manteria intacto o único tesouro que realmente lhe pertencia: sua honra. João caminhava com a pasta de couro firme contra o peito. O peso dela parecia aumentar a cada passo, não pelo material, mas pelo que carregava dentro. 400 mil reais. Dinheiro suficiente para mudar sua vida e a de sua família para sempre. A favela ia ficando para trás conforme ele seguia pela rua. O barulho dos rádios, as vozes conhecidas, os cheiros familiares de café e pão amanhecido eram substituídos por um silêncio incômodo. Seu coração batia forte. E se esse dinheiro for um presente do destino? Pensou, sentindo um aperto no peito. Era difícil ignorar o impacto que aquela quantia teria em sua vida. Ele poderia finalmente dar uma casa digna para Rosa e para os filhos. Poderia pagar uma escola melhor para Lucas e Marina, dar um futuro para eles. Não precisaria mais passar dias debaixo do sol escaldante, carregando tijolos e respirando poeira. Mas então, outra voz ecoou em sua mente. A voz do pai severa e firme. João, um homem vale pelo nome que carrega. A única coisa que ninguém pode tirar de você é sua honestidade. Ele parou no meio da rua, sentindo a respiração pesada. O suor escorria pela testa e não era só pelo calor. Mas e se esse dinheiro pertencer a alguém que não precisa dele? Argumentou consigo mesmo. Um empresário bem-sucedido, acostumado a lidar com grandes somas de dinheiro, que nem sentiria falta. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a aceitar essa justificativa. João sabia o que era passar necessidade. Sabia o que era sentir fome, o que era ver os filhos dormindo em um colchão velho e úmido, torcendo para que a chuva não inundasse tudo. E mesmo assim, nunca tirara nada de ninguém. Olhou ao redor. Não havia ninguém observando. Se quisesse, poderia simplesmente sumir com a pasta. Poderia fingir que nunca a encontrou. Mas a verdade era que ele nunca se perdoaria. Seu pai sempre dizia que a vida testava os homens de maneiras inesperadas. Talvez aquele fosse seu teste. Talvez aquele dinheiro não fosse um presente, mas uma prova de caráter. João fechou os olhos e respirou fundo. Não importava o quanto precisasse. Não importava o quanto fosse tentador. Aquele dinheiro não era dele. Decidido, ajustou a alça da pasta no ombro e seguiu em frente. O endereço no documento apontava para um bairro nobre da cidade, longe dali. Seria uma longa caminhada, mas ele não hesitou mais. Cada passo que dava parecia aliviar um pouco o peso em seus ombros. Ele não sabia o que encontraria ao chegar, se seria recebido com desconfiança ou gratidão. Mas sabia que, ao final do dia, poderia olhar para os filhos e dizer, sem dúvida alguma, que era um homem honesto. E isso, para João, valia mais do que qualquer fortuna. João percorreu a longa distância entre a favela e o bairro nobre a pé, segurando a pasta com firmeza. O caminho parecia interminável. O calor castigava. O cansaço pesava em suas pernas. Mas nada disso importava. Ele sabia o que precisava fazer. Quando chegou ao endereço indicado no documento, sentiu um nó no estômago. Diante dele erguia-se uma mansão imponente, cercada por muros altos e portões eletrônicos. Do lado de dentro, um jardim bem cuidado se estendia até a entrada principal, onde colunas de mármore sustentavam uma sacada elegante. Era um outro mundo, muito distante da realidade de João. Ele hesitou. E se não acreditassem nele? E se o tratassem como um ladrão tentando extorquir o dono da casa? Respirou fundo. Sua consciência estava limpa. Apertou a campainha. Poucos segundos depois, uma mulher de uniforme apareceu. Era a empregada da casa. Seu olhar foi imediatamente desconfiado ao ver um homem simples, de roupas gastas, parado ali. "Posso ajudar?" perguntou, cruzando os braços. João pigarreou e respondeu com humildade. "Bom dia, senhora. Meu nome é João da Silva. Encontrei essa pasta caída na rua e, pelo documento que estava dentro, pertence ao senhor Roberto Ferraz. Gostaria de devolvê-la." A mulher franziu a testa, avaliando de cima a baixo. "Espere aqui. Vou chamar o patrão." João concordou e ficou parado ali, sentindo o suor escorrer pelas costas. Poucos minutos depois, os passos firmes de um homem ecoaram pelo piso de mármore. Roberto Ferraz apareceu na porta. Era um homem de meia idade, alto, cabelos grisalhos bem penteados, vestindo um terno impecável. Seu olhar austero fixou-se em João com uma expressão analítica. "O que deseja?" perguntou com voz grave. João respirou fundo, abriu a pasta e a ergueu em sua direção. "Encontrei isso hoje cedo, senhor. Estava jogada na calçada. Seu documento estava dentro e achei que o certo era trazer de volta." Roberto arqueou a sobrancelha, pegou a pasta e a abriu. Por um instante, a seriedade em seu rosto se transformou em surpresa.
Com gestos ágeis, começou a contar o dinheiro. A cada nota que passava pelos dedos, sua incredulidade aumentava. Quando terminou, olhou para João com uma mistura de surpresa e admiração. Está tudo aqui, murmurou. Fechou a pasta e ergueu os olhos para o homem simples à sua frente. Você poderia ter ficado com esse dinheiro e ninguém jamais saberia. Por que devolveu? João, com sua voz calma e firme, respondeu sem hesitar. Porque não era meu. Meu pai me ensinou que o certo é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Um silêncio se instalou entre os dois. Roberto Ferraz cruzou os braços e continuou analisando João, como se tentasse decifrar aquele homem raro. Algo em seu olhar mudava. Ele percebeu que diante dele estava um homem de valor. Roberto Ferraz ainda segurava a pasta, os olhos fixos em João, como se tentasse compreender o homem à sua frente. Um trabalhador humilde, morador de uma favela, que encontrou uma fortuna e, em vez de ficar com ela, caminhou quilômetros para devolvê-la. Você poderia ter ficado com esse dinheiro e ninguém jamais saberia, disse Roberto, ainda surpreso. João sustentou seu olhar com serenidade. Eu jamais conseguiria dormir em paz se soubesse que esse dinheiro não era meu. Meus pais me ensinaram que o certo é certo, não importa a situação. Roberto ficou em silêncio por um instante, refletindo sobre aquelas palavras. O vento balançava suavemente as folhas das árvores no jardim da mansão, mas dentro dele um turbilhão de pensamentos se agitava. Ele sempre lidou com dinheiro, negócios e pessoas de todo tipo. Aprendeu a ser cauteloso, a desconfiar, a medir cada atitude como uma transação. Durante anos, viu traições no mundo empresarial, conheceu sócios desleais, funcionários que tentavam enganá-lo. O dinheiro era um imã para a corrupção, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Mas ali estava João, um homem simples, cuja honestidade parecia inabalável. Você tem filhos, João? Perguntou finalmente. 2, Lucas e Marina. Quero dar um futuro melhor para eles. Roberto assentiu lentamente. E você? O que faz da vida? Sou pedreiro. Trabalho duro todos os dias. Meu sonho sempre foi construir minha própria casa, mas até agora não consegui juntar o suficiente. As palavras de João pairaram no ar, e Roberto se pegou refletindo sobre sua própria vida. Ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar em várias existências. Morava em uma casa luxuosa, cercado de conforto, mas será que alguma vez teve a paz de espírito que João carregava no olhar? Inspirou fundo e deu um passo à frente. João, você me fez enxergar algo hoje. O mundo anda tão cheio de desonestidade que quando encontramos alguém íntegro, nos pegamos surpresos. Isso não deveria ser exceção. João apenas sorriu de leve, sem jeito. Só fiz o que era certo. Roberto passou a mão pelo queixo, refletindo. E se o mundo tivesse mais homens como você? Murmurou para si mesmo. Então algo dentro dele se decidiu. João, eu quero te agradecer da maneira certa, mas não aqui na minha casa. Você pode ir até meu escritório amanhã? Quero conversar com você sobre algo importante. João ficou surpreso, mas concordou. Claro, senhor. Estarei lá. Ao sair da mansão naquela tarde, João sentia que tinha feito a coisa certa. Mal sabia ele que aquele simples ato de honestidade estava prestes a mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, João vestiu sua melhor roupa, uma camisa simples, mas bem passada, e calça jeans surrada, porém limpa. Antes de sair, Rosa, sua esposa, segurou sua mão. Você tem certeza de que isso não é problema? Perguntou, preocupada. João sorriu, tentando acalmá-la. Ele apenas quer conversar. Seja o que for, fiz o que era certo. Não tenho nada a temer. Pegou um ônibus rumo ao escritório de Roberto Ferraz. O prédio da construtora era imenso, com vidros espelhados que refletiam o céu. João sentiu-se pequeno diante daquela grandiosidade, mas respirou fundo e entrou. Na recepção, uma secretária elegante o recebeu com um sorriso discreto. O senhor Ferraz está esperando por você, seu João. Pode me acompanhar, por favor? Ela o conduziu até uma sala ampla e sofisticada. O piso de madeira reluzia sob a luz suave dos lustres. Na parede, quadros abstratos davam um ar moderno ao ambiente. No centro, uma mesa imponente onde Roberto o aguardava com um sorriso raro. João, que bom que veio. Sente-se, por favor. João obedeceu, ainda sem entender o motivo daquele encontro. Pensei muito na nossa conversa de ontem, começou Roberto, entrelaçando os dedos sobre a mesa, e cheguei à conclusão de que o mundo precisa de mais pessoas como você. João franziu a testa, sem saber o que responder. Homens honestos, íntegros, trabalhadores, continuou Roberto. Você provou que tem um caráter inabalável, e eu quero alguém assim ao meu lado na minha empresa. João arregalou os olhos surpreso.
Não estou entendendo, senhor. Quero te oferecer um cargo na minha construtora, João. Um cargo de confiança. Quero que seja meu novo encarregado de obras. O coração de João disparou. Encarregado? Mas, senhor, eu só sou um pedreiro. Exatamente. Você entende como é estar na linha de frente, conhece o trabalho duro, sabe como as coisas realmente funcionam. E, acima de tudo, é um homem em quem eu posso confiar. João sentiu um nó na garganta. Durante toda a vida, ouviu que pessoas como ele não tinham oportunidades de crescer. Agora, ali estava um empresário poderoso lhe oferecendo um futuro melhor. Eu não sei o que dizer, murmurou. Então apenas aceite. Antes que João pudesse responder, Roberto pegou um envelope e o estendeu para ele. E tem mais uma coisa. Isso aqui são as chaves de uma casa. É sua, João. Um presente pela sua honestidade. João sentiu os olhos marejarem. As mãos tremiam ao pegar o envelope. Senhor, eu não sei se posso aceitar. Pode e deve, respondeu Roberto sorrindo. Você conquistou isso. Naquele dia, João saiu do escritório diferente. Seu coração estava leve e sua vida para sempre transformada. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João e sua família. Ainda parecia um sonho pensar que agora tinham um lar de verdade, um lugar espaçoso, seguro, onde seus filhos podiam brincar sem medo e onde não precisavam mais se preocupar com goteiras ou o perigo da favela. A casa era simples, mas para João, Rosa, Lucas e Marina era um verdadeiro palácio. No primeiro dia na nova casa, João passou minutos parado na porta, olhando cada detalhe. O cheiro de tinta fresca, o piso limpo, a cozinha organizada, os quartos arejados. Ele respirou fundo, sentindo um misto de alegria e gratidão. Rosa o abraçou por trás, encostando a cabeça em seu ombro. Você merece isso, João. Merece tudo isso. Ele segurou a mão dela e sorriu, emocionado. Mas as mudanças não paravam por aí. Seu novo cargo como encarregado de obras trouxe desafios inesperados. Acostumado a estar no meio do concreto, carregando tijolos e misturando cimento, agora precisava liderar equipes, organizar cronogramas e lidar com fornecedores. No primeiro dia no escritório da construtora, sentiu-se deslocado. Estava cercado de homens de terno, engenheiros de formação, pessoas que falavam termos técnicos que ele não entendia completamente. Será que realmente pertenço a esse lugar? Pensou, inseguro. Mas então lembrou-se do que Roberto havia lhe dito. Você entende o trabalho de verdade, João. Ninguém aqui conhece a obra como você. E ele decidiu que aprenderia. Com o mesmo esforço que dedicou a vida inteira ao trabalho pesado, agora dedicaria à nova função. Observava tudo, perguntava, anotava, estudava à noite. Em pouco tempo já entendia os processos administrativos, lia plantas com mais facilidade e se tornou um elo importante entre os operários e os engenheiros. Os pedreiros confiavam nele, pois sabiam que João vinha do mesmo lugar e entendia suas dificuldades. Os engenheiros o respeitavam, pois viam que ele tinha experiência prática e soluções eficientes. Com um salário muito maior do que já havia recebido, João começou a fazer planos. Inscreveu Lucas em um bom colégio, comprou uma bicicleta nova para Marina e ajudou seus pais a reformar a casinha simples onde moravam. Mas, acima de tudo, queria retribuir. Em um dos sábados de folga, voltou à favela onde cresceu. Sentou-se com os antigos companheiros de obra que ainda lutavam por um futuro melhor. A honestidade me trouxe até aqui, disse a eles. Sei que às vezes parece que fazer o certo não vale a pena, mas vale. Eu sou a prova disso. E então começou a ajudar como podia. Indicava trabalhadores para vagas na construtora, orientava os jovens sobre a importância de estudar. Tornou-se um exemplo na comunidade, uma inspiração viva de que a honestidade e o esforço podem transformar vidas. E assim João seguia sua nova jornada. Mais do que uma casa ou um bom emprego, havia conquistado algo maior, a certeza de que sua história ainda estava só começando. Os anos passaram e a vida de João tomou um rumo que ele jamais imaginaria. Agora, como encarregado de obras, ele se sentia realizado. Seu trabalho não era mais apenas erguer paredes e carregar sacos de cimento, mas também orientar, organizar e inspirar outros trabalhadores. Com dedicação e humildade, foi ganhando respeito dentro da construtora e se tornando uma peça essencial na equipe. Seu filho mais velho, Lucas, cresceu admirando a trajetória do pai. Sempre observava João chegar do trabalho com orgulho, no olhar e histórias para contar. Inspirado por isso, decidiu seguir carreira na engenharia civil. João quase não conteve as lágrimas quando viu o filho ser aprovado na universidade. Nunca imaginou que um dia um Silva da sua família teria um diploma. Isso é só o começo, pai.
Lucas disse no dia da aprovação. Tudo o que eu faço, faço porque aprendi com você. Aquelas palavras mexeram profundamente com João. Ele se deu conta de que seu maior legado não era o dinheiro que havia conquistado ou a casa onde moravam, mas os valores que estava deixando para os filhos. Enquanto Lucas trilhava o caminho dos estudos, Marina, a filha mais nova, demonstrava talento para as artes. Gostava de pintar e criar, e João fez questão de incentivá-la. Comprou tintas, pincéis e montou um pequeno espaço em casa para que ela pudesse praticar. Queria que seus filhos soubessem que podiam sonhar, que podiam ser quem quisessem ser. Mas João nunca se esqueceu de onde veio. Sempre que podia, voltava à sua antiga comunidade para ajudar como podia. Organizava doações, indicava trabalhadores para vagas na construtora e incentivava os jovens a não desistirem de seus sonhos. Tornou-se uma espécie de mentor para muitos deles. Alguém que mostrava, com sua própria vida, que a honestidade e o trabalho árduo eram caminhos que valiam a pena. Um dia, durante uma visita à favela, encontrou um jovem chamado Rafael, que lembrava muito a si mesmo no passado. Trabalhador, mas sem oportunidades, lutava para sustentar a família com pequenos bicos de pedreiro. João enxergou nele a mesma vontade de vencer que um dia tivera. Se você quiser aprender de verdade, posso te ajudar, disse João. E assim fez. Conseguiu uma vaga para Rafael como auxiliar na construtora e passou a ensiná-lo pessoalmente. O jovem grato se dedicou com tudo o que tinha. Anos depois, quando Rafael também se tornou encarregado de obras, agradeceu a João com lágrimas nos olhos. Foi nesse momento que João teve certeza. Sua missão era muito maior do que simplesmente ter uma vida confortável. O verdadeiro valor da vida estava nas pessoas que ele ajudava, nos exemplos que deixava e no impacto que causava no mundo ao seu redor. E assim João percebeu que a maior riqueza que alguém pode ter não está no dinheiro, mas na honestidade, na generosidade e no amor que se compartilha. Se essa história te emocionou e te fez refletir sobre o verdadeiro valor da honestidade, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comente aqui embaixo. Você acredita que a honestidade ainda vale a pena? Queremos saber sua opinião. Ative o sininho para não perder histórias inspiradoras como essa. Até o próximo vídeo.